Vou começar o meu dia hoje mostrando pra vocês minha gaveta de lingerie. Eu tô aqui com o Robbie, acabei de tomar um banho, nem pentei meu cabelo. Então eu vou só colocar minha roupa de ir pro escritório, porque eu tô um pouquinho atrasada. Mas eu quero mostrar pra vocês as minhas lingeries preferidas e contar um pouco da história da minha gaveta. Me pediram no meu daily e aí eu falei, por que não mostrar? E são peças muito lindas, são peças que contam minhas histórias. Pensam que são mais de 14 anos adquirindo lingerie pra minha gaveta, então acho que vocês vão gostar bastante. São mais de 300 peças. Obviamente, talvez eu tenha que fazer parte 1, parte 2, parte 50, mas vamos lá. Um ponto que eu queria trazer pra vocês é que a minha lingerie, ela é quase sempre uma parte do meu look. Então muita gente, nesse caso aqui, não usaria um sutiã, mas esse detalhe do sutiã com a lateral, o fecho mais largo, então isso traz uma certa sofisticação, fazem com que esse look, inclusive essa alcinha dupla, tenha a lingerie como uma composição da roupa, sabe? Eu não penso em deixar de usar uma lingerie, uma roupa, porque eu não tenho uma lingerie. Eu acredito que 99,5% dos casos eu tenho uma lingerie adequada para aquela roupa. Hoje, dia da mulher, eu escolhi ir bem linda pro escritório. Não só pelo dia da mulher, mas é porque agora eu decidi que eu quero sempre muito arrumada num contexto de não ir muito basiquinha, sabe? Eu sempre vou muito básica. Mas agora eu quero começar a usar uns looks mais diferentes. Vamos lá, começando por essa parte aqui, que é a minha primeira gaveta. Olha aqui pra vocês verem. Essa gaveta é a gaveta de meias e de calcinhas avulsas. Aí o que que acontece? Vou até descer um pouquinho aqui pra vocês conseguirem ver bem direitinho o que que eu quero mostrar. Aqui, ó, vou até sentar aqui na cama. Aqui a gente tem as minhas calcinhas e eu tenho calcinhas muito antigas, mas quando eu falo que elas são muito antigas, não é que elas são velhas, sabe? Elas só são antigas e elas fazem parte da minha história, então eu tenho muita dificuldade de abrir mão. Começando por essa calcinha, que era do meu conjunto preferido da época que eu revendia lingerie. É de uma marca que não existe mais, chama Bellis. E assim, essa calcinha aqui, nesse estado, tanto que eu cuido das peças, gente, olha aqui. Impecável, tipo, inclusive o forro, tipo, zero gasto, sabe? O máximo que tem, olha aqui, um detalhezinho assim, que é um detalhe de cortar mesmo e não vai mudar nada na peça. Porque ela me lembra do meu início, sabe? E eu realmente valorizo muito, gente, ter peças que me lembram do meu início, que me lembram da minha trajetória e que me fortalecem, assim, por mais que pareça, né, uma ironia do destino eu ter uma peça aqui de uma outra marca, eu realmente acredito que essas peças me conectam com uma energia muito forte, assim. Essa calcinha, esse modelo, né, a calcinha Yara, foi uma das primeiras que eu fiz na Yara Intimates e é uma das mais vendidas da marca até hoje. Eu falo que todas as peças que eu coloquei com meu nome, elas são peças que eu defino como peças essenciais e peças que marcaram ali a nossa trajetória. Essa calcinha, então, assim, ela tem mais ou menos uns 8 anos. Olha pra vocês verem. Eu refiz, né, alguns detalhes aqui de etiqueta e eu sou assim, quando eu apaixono por uma peça eu falo, meu Deus, eu quero essa peça muito bem cuidada. E eu tenho justamente pra me conectar. Olha aqui, na verdade, essa aqui, ó, que tá até com a etiqueta antiga, olha pra vocês verem. Isso aqui, gente, essa peça aqui, ela tem mais ou menos 8 anos. 9 anos, talvez. Aí a gente vê, né, uns detalhezinhos da renda aqui, olha, tipo, sabe, de uso mesmo, mas assim, pra mim ela tá impecável. E eu falo que eu, né, como dona da marca, eu tenho uma intenção genuína de que as peças durem muito, né? Existem empresas que já fazem peças pra elas não durarem. E isso pra mim é uma coisa absurda, eu não cogito, nem passa pela minha cabeça, porque realmente eu acho que o que transforma, né, a nossa peça. Quando eu tenho uma calcinha que eu amo muito, eu tenho duas da mesma, eu sou apaixonada por alguns modelos. Essa calcinha é muito importante pra mim, porque foi uma ação que eu fiz com o Hospital Mário Pena. A gente bordou a mão aqui, eu me amo, muito fofo, olha isso. A gente fotografou essa campanha com o Márcio Rodrigues, foi uma calcinha que todo o valor que nós arrecadamos com ela foi doado pro hospital. E assim, eu realmente acredito que eu seja uma entusiasta da Yara Intimates, porque a calcinha Yara é Leilas, ela a gente até fez com um conjuntinho. Porque eu amo tudo que eu faço, de verdade. Essa é a segunda gaveta. E aí eu separo por conjuntos com bojo, conjunto sem bojo, body, que eu amo, né? E aí eu tenho vários.
E bora, é a gaveta que eu tenho mais de peças antigas, eu acho. Aqui a gente tá com todos os conjuntos sem aro. Eu guardo alguns muito especiais. Esse aqui é uma coleção do Dia dos Namorados que eu fiquei completamente apaixonada por ele. Por incrível que pareça, gente, eu usei esse conjunto uma vez na minha vida. Olha pra vocês verem de pertinho. Ele tem um bordado aqui, tá vendo? Do coração todo no canutilho. Isso é um trabalho muito especial de fazer, porque a gente fez um mix de miçanga com canutilho. E a calcinha dele é assim. No modelo que as nossas clientes mais gostam, que é o modelo de regulagem dupla. Então a gente escolhe também estrategicamente algumas peças. Esse conjunto é de uma outra coleção de Dia dos Namorados, que eu acho ele, tipo assim, o auge do lindo. Esse conjunto com o lacinho aqui no bojo, olha pra vocês verem. Eu ainda não usei. Vocês conseguem acreditar? Ele tem um lacinho também no bumbum, deixa eu mostrar. Coisa mais fofa do mundo. E mais sexy do mundo. Olha aqui pra vocês verem. Olha isso. Gente, esse conjunto é muito sexy. Eu tenho que usar esse conjunto. Como assim eu não usei esse conjunto? Meu Deus do céu. Aí a gente vem aqui pra um top muito antigo da Oi. Esse é o Bia, na verdade. E aí eu fiz um top na versão do Bia com o elástico vazado. E aí esse aqui eu chamei de top magia. Ele não existe mais, esse elástico não fez mais parte do meu mix. Mas assim, eu sou apaixonada por esse conjunto também. Esse conjunto lilás, a calcinha dele eu tenho até que encontrar aqui, porque às vezes quando eu vou usar uma calça transparente eu amo a calcinha desse conjunto, porque ela é muito sexy, muito linda essa cor, tá vendo? É um lilás que chama Hortência. Sou apaixonada, raramente eu guardo separado. Esse conjunto foi uma coleção que a gente fez muito especial também, que foi pro Dia da Mulher, a gente fotografou com uma modelo maravilhosa. Chama Ellen. E olha pra vocês verem, é um laranja, tipo um laranja fluorescente. Aqui no vídeo nem tá dando pra ver direito, mas ele tem essa calcinha. E as nossas clientes amaram o mix. As minhas clientes são apaixonadas com cores neons. Todos esses conjuntos que eu tô mostrando pra vocês tem muitos e muitos anos. Esse conjunto, ele é muito especial. Gente, meu sapato fez um barulho aqui, mas é meu sapato. Olha esse conjunto. Eu vou contar pra vocês um pouquinho. Quando eu comprava lingerie... quando eu fazia lingerie, eu fazia essas lingeries comprando insumos no Barro Preto, que é um bairro aqui em BH. E olha pra vocês verem, gente, que sobrenatural. Ele é muito lindo. E eu comprava no metro essas rendas, esses tules bordados, e eu fazia tipo 12, 13 conjuntos. Aí eu via se dava certo, depois eu repetia. E assim, esse conjunto aqui, ele deve ter mais ou menos 10 anos. Isso é muito importante pra vocês verem, gente. Olha o nível do conjunto de cuidado da peça. Isso aqui tem 10 anos. Ele não tem uma linha soltando. Olha isso. Não, de verdade. É um nível de qualidade, de beleza também, e de cuidado. Eu sou muito chata com as minhas peças, muito chata. Esse conjunto, eu sempre mostro ele, mas esse conjunto foi um dos primeiros que eu fiz. Ele já deve ter uns 12 anos, talvez. Olha pra vocês verem. Esses bordadinhos aqui dele, ó, eu fiz à mão. Eu mesma coloquei. E aí eu achei que ia ser fácil de fazer e colocar em todos, mas acabou que não era. E aí eu não coloquei em todos os outros, e aí eu vendi ele só com o tule bordado. E aí ele é muito difícil de fazer, embora os acabamentos não sejam incríveis, assim, porque na época a gente tava testando. Foi muito difícil, porque eu tive que achar todos os alinhamentos separados e foi muito complexo, porque na hora que eu amei isso aqui e esse tule ficou perfeito, eu não consegui mais achar esse tule dessa cor, e esse tule era exatamente a cor da peça. Depois eu vou até guardar direitinho aqui, tô colocando mais rapidinho pra vocês verem. E aí eu fiquei muito frustrada, gente, porque eu não consegui fazer mais e assim, isso me deixou muito, muito frustrada. Eu sempre deixo os conjuntos coloridos de um lado, olha, aqui eu tento deixar os que eu mais uso, aí os brancos, depois vem os coloridos e eu volto pros pretos, que são mais chiques, assim, sabe? São conjuntos que eu acredito que pra algumas ocasiões eles são mais elaborados. Aí eu venho pra gaveta dos conjuntos com aro. Ela já não tá cabendo os conjuntos todos, aí eu tô usando aqui essa parte pra colocar fora das colmeias. Mas a minha intenção, inclusive, é desocupar algumas gavetas de outras coisas pra colocar, gente, mais lingerie. Essa lingerie foi uma coleção muito especial, que foi do Dia dos Namorados, da pandemia. E aí aqui tá escrito, sou linda e sou incrível, olha, em cada um dos bojos, vê se dá pra vocês lerem. Bordados à mão também, muito lindo isso, falo sério. E tipo, as meninas ficaram enlouquecidas. E na calcinha tá escrito eu me amo. Olha que fofo. Tá dando pra ler? Eu me amo.
Me amo, na verdade. E eu lembro que eu fiz esse conjunto e o meu dia dos namorados, todos os dias dos namorados da Ui... Gente, essa calcinha ela veste impecavelmente bem. Todos os dias dos namorados da Ui, eu tento trazer uma mensagem de auto-amor, assim, sabe? Eu nunca fiz uma campanha falando sobre o outro, né? Falando sobre o homem. E isso, pra mim, é muito relevante, porque eu realmente faço a nossa coleção de Dia dos Namorados para a nossa cliente, assim. Para a nossa cliente, assim. Às vezes eu falo muito rápido. Olha esse, gente, de coração, daquela mesma coleção. Pra mim, isso aqui é o auge do sexy. Não tem condição, eu acho perfeito. E esse aqui já não tem o coração no bumbum. Ele tem o coração na frente, olha, pra vocês verem. Coração na frente da calcinha. Tá dando pra ver? E o bumbum é perfeito, porque ela é no cetim de seda, tipo, muito delicado. Isso é muito difícil de fazer, gente. Muito difícil de fazer. Eu até entendo quem não gosta de fazer peças tão elaboradas assim, que realmente, tipo, é um trampo absoluto e não tem condição. Um outro conjunto que eu fiz é o Self Love, que eu amo também. Eu escolhi esse tule bordado com coração. Algumas marcas já tinham até feito no vermelho e preto, mas eu comprei uma metragem maior, então a gente comprando o lote da renda, a gente pode escolher as duas combinações. Então eu pude escolher tanto a cor do tule quanto a cor do coração. Um outro conjunto que foi, assim, sucesso absoluto na We Are Intimates foi o conjunto Conquista. E assim, pra mim hoje ele é um dos meus preferidos na gaveta. Às vezes eu fico assim, nossa, eu não quero usar. Gente, esse conjunto aqui também tem uns 8 anos, olha o tanto que ele tá perfeito. Os acabamentos dele, maravilhosamente perfeitos. Tipo assim, eu Yara, com meu olhar crítico de quem trabalha com lingerie há 15 anos, falaria que esse conjunto aqui, ele tem no máximo 3 meses, assim, se eu fosse usar ver o tempo de uso e a característica da peça. Então, mesmo tendo muitas lingeries, as minhas preferidas eu usei várias vezes. E isso garante pra mim que eu tô fazendo um trabalho bem feito. Esse conjunto é o conjunto Nina. Esse foi o único conjunto nude que eu fiz na vida da We Are Intimates. E ele vendeu muito, muito, muito. Eu não repeti porque eu não achei mais essa renda. Só que olha o tanto que ela é linda. Eu amo essa renda, o desenho dela, sabe? Mas a gente não conseguiu encontrar mais e acabou que eu não fiz outro conjunto nude clarinho, assim. Gente, esse conjunto foi um sucesso absoluto. Bizarro. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o sutiã. Ele é um conjunto numa renda, que é a renda T700. Essa renda é a mesma renda do nosso conjunto tricolor, porém no preto. E o conjunto Sara, a gente tinha ele no preto e no branco. Esse conjunto foi uma febre. Tem conjunto que eu paro e fico pensando, gente, por que eu nunca mais fiz eles? Igual eu tô pensando agora. Um outro conjunto que foi muito sucesso absoluto foi o conjunto Eu Sou, nessa renda aqui, que é uma renda bicolor. Uma renda muito cara. Inclusive, esse foi um dos motivos da gente não fazer mais, porque ela foi ficando mais cara a cada tempo. E aí, depois também ela saiu de linha, e isso é um ponto muito relevante quando a gente fala das lingeries da Ui, porque eu costumo escolher algumas rendas que são muito lindas, e com isso a gente fala que a peça é limitada, que não vai ter reposição, e mesmo assim as clientes não acreditam, elas acham que é uma história de venda e não compram. E aí o conjunto acaba, ele nunca mais volta e elas ficam desesperadas. Esse conjunto, ele é muito sexy. Eu também super usaria nessa composição aqui, mostrando a lateral dele. Ele é um conjunto que ele tem um formato meio que de meia taça corset, assim, porque o bojo dele tem uma barbatana, um aviamento aqui, olha, na mesma estampa, e ele é todo feito com os aviamentos na estampa. Então, só pra vocês entenderem, essa peça aqui, inclusive a alça, olha pra vocês verem, eu fiz uma estamparia de todos os aviamentos. Gente, eu estampei até o fecho do sutiã pra ele ficar na mesma cor. Vocês não têm noção do trampo. Olha aqui, o elástico interno dele tem a mesma estampa. Isso aqui custou tão caro, mas tão caro. E foi a única estampa que eu fiz, inclusive pelo transtorno e o trabalho. Tipo, é muito trabalhoso fazer essa estamparia. A gente desenvolveu uma estampa própria. E isso, gente, sério, foi um trabalho muito grande. Não que eu não goste de trabalho, mas isso faz a peça custar muito caro. E aí a cliente não consegue ver um valor nisso em alguns momentos. Esse é o top mais vendido da marca há quase 7 anos. É o conjunto Serenidade. Eu sou enlouquecida. Pra mim, essa é a modelagem a mais da Ui, de verdade. Eu nunca vesti na minha vida um corset que vestisse igual Serenidade. E aqui na última gaveta eu tenho os bores. E aí, consequentemente, num estilo minimalista, todas as minhas peças viraram peças pretas, na grande maioria. Esse body é daquela mesma coleção, então foi um tule também que nós estampamos na mesma estampa. E dentre as peças que eu tenho aqui nessa gaveta, eu tenho um body que marcou muito a minha história, que é esse body aqui.
Gente, esse corset tem uma história muito especial. Uma amiga da minha mãe trouxe ele da Europa pra minha mãe ver e acabou que ele não serviu na minha mãe e eu fiquei com ele. E esse corset, ele foi, assim, um dos motivos de ter escolhido, sabe, a lingerie, porque eu ficava apaixonada por ele. Eu falava que eu ia usar ele quando eu casasse e acabou que eu ainda não usei ele porque eu guardei e ele é uma peça que simboliza muito a minha como que fala? A minha inclinação pro universo da lingerie. Esse body aqui, olha, ele simboliza muita coisa na minha trajetória, porque é o body Candy. E foi um dos primeiros bodies que eu fiz na We Are Intimates, mesmo assim, acredito que ele deve ter sido o segundo ou terceiro body. E ele foi um dos bodies mais vendidos por muitos anos. E ele também representou muito na minha jornada. Esse canelado é o body Julia, eu lancei ele na pandemia. Muitas clientes têm essa peça, é um canelado muito bom. Olha isso, gente, esse body tem mais de 5 anos, talvez, porque ele foi um pouquinho antes da pandemia, especialmente esse. E isso marcou muito a minha trajetória. Eu vou fazer um tour também pela minha gaveta de bordado. E aí não para por aqui, porque o que eu queria falar com vocês? Eu tenho embaixo aqui da minha cama um box. E aí quando a gente abre ele, eu tenho um arquivo de lingeries preferidas. E aí, nesse arquivo tem vários conjuntos que eu não uso mais, porque eu acredito que eles representam a minha história de uma forma muito especial, então eu quero guardar eles pra um dia eu colocar na minha casa, em um lugar que eu quero deixar de memória, assim, da minha história. E eu acredito que em algum momento eu posso mostrar ele pra vocês. Tem vários conjuntos da época que eu revendia. São muitas lingeries. Se eu fosse fazer um vídeo aqui com todas, eu acredito que demoraria muito tempo. Mas eu vou separar e eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Eu queria que vocês me contassem o que vocês acharam da minha gaveta.